Amados, espero que vocês estejam bem. Se não estiver, que Deus, em sua infinita graça, esteja removendo qualquer desconforto e você se sinta bem melhor em nome de Jesus. Também quero agradecer a todos que já estão inscritos no canal e aqueles que têm compartilhado o canal. Esse é o nosso objetivo, amado, por isso nossos estudos eles são curtos, para que você use como ferramenta para o devocional com a sua família, devocional pessoal. Você possa ouvir os estudos no intervalo da faculdade, no intervalo do teu trabalho, enviar para um amigo, para um parente, e dessa maneira alcançarmos um número maior de pessoas. Eu quero contar com o teu apoio, que você seja um cooperador desse canal. De que maneira? Compartilhando para o maior número de pessoas que você puder os estudos bíblicos. Tem sido bênção para você os estudos? Tem sido bom para você? Então compartilhe. Nós temos compartilhado tantas coisas, nós vivemos compartilhando tantas informações, por que não compartilhar uma palavra tão maravilhosa como esta? Amados, já tem pessoas que entrou em contato comigo falando que os seus parentes já se converteram ouvindo esses estudos. Aí eu digo para você, tem preço isto? Não é maravilhoso? Então, se o Senhor Jesus tocar no seu coração, compartilhe para o maior número de pessoas. Vamos aumentar o número de inscritos no canal. Eu conto com você. Obrigado pela sua atenção. Agora, sem mais delongas, sequenciando nossos estudos, estamos realizando em 1 Timóteo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7, esta perícope. Vamos à leitura do versículo 1. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Amados, na priori, é bom te observar que na leitura do versículo 3, melhor, do capítulo 3, nós observamos que Paulo reconhece dois ofícios da igreja, que é o pastorado e o diaconato. Aqui ele vai passar as qualificações para o pastor e o diácono. Veja que Paulo fala de bispo ou ancião, que é para supervisor. O pastor tem essa prerrogativa no seu ministério. Então vamos ao entendimento das qualificações que Paulo vai passar aqui para ser pastor. Então ele diz, fiel é a palavra. A palavra é fiel porque ela é inerrante. A palavra é fiel porque ela é infalível. A palavra é fiel porque ela é a única verdade que pode perdoar pecados. A palavra é fiel porque ela revela o único Senhor. Logo então, esta palavra ela é auspiciosa. E sendo como de fato é, Paulo diz, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Essa excelência de obra é uma obra nobre, há uma nobreza para aqueles que vão utilizar das Escrituras. Muitas vezes nós nos esmeramos tanto para galgarmos um posicionamento, um cargo de renome na sociedade. Mas nada equivale, nada se compara à nobreza de ser um pregador da palavra de Deus. Por isso Paulo diz no 2, é necessário, esse necessário, ou seja, esse homem que vai galgar essa nobreza, que vai viver nesta nobreza de pregar a palavra, é necessário que ele cumpra alguns requisitos. E aí Paulo vai dizer, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Essa palavra irrepreensível, ela está em consonância com a palavra temperante, porque irrepreensível não é perfeito, mas alguém equilibrado, alguém que tenha moderação, alguém que tenha uma conduta que não seja depravada. Esse irrepreensível aqui, pessoas que ninguém ande apontando o dedo para elas. Por isso que Paulo diz que primeiramente ele seja esposo de uma só mulher, seja fiel, que se dedique a uma mulher. Paulo está falando isto, queridos, porque, lembrando do contexto, a igreja em Éfeso estava com uma liderança imprófega, era um iconoclasta, aqueles falsos mestres que estavam abstraindo a igreja da comunhão com o seu Salvador. Esses líderes que ocupavam suas mentes e a mente dos seus ouvintes com fábulas, genealogias, que Paulo chama de um outro evangelho. Eles não se preocupavam com as suas condutas, com o seu caráter. Por isso Paulo diz que eles se passavam por mestre, mas tinham uma vida pregressa, uma vida déspota.
Então, Paulo diz que é importante, é necessário que o líder, o pastor, seja esposo de uma só mulher. E aí ele usa a sintaxe temperante, é o que vai permear todos os requisitos, todas as qualificações para o pastorado. Temperante, sóbrio, a palavra sóbrio, controlado. Esse pastor seja controlado, ele saiba controlar-se em todas as áreas, nos gastos, na família, no pensamento, no vestir, no comer, nos lugares por onde ele anda, a maneira como ele pensa. O equilíbrio da sua vida está aqui, em ser sóbrio, controlado, modesto, respeitoso. São qualificações. É necessário que ele passe por estas qualificações. Aí Paulo diz, hospitaleiro. Esse hospitaleiro está dentro da palavra moderado, respeitoso, receba bem as pessoas. Não sei se você conhece a pessoa que fala assim, o pastor não quer nem que a gente vá na casa dele. Não, o pastor tem que ser uma pessoa que hospede, trate bem, receba bem as pessoas, seja hospitaleiro. E esse hospitaleiro, irmão, até a maneira do pastor ser alguém mais acessível, conversar com os irmãos, né? Apto para ensinar. Esse apto para ensinar é necessário, é importante que o pastor tenha uma boa qualificação acadêmica, faça um seminário, conheça de oratória, conheça as escrituras. Isso não é o essencial, vamos dizer assim, a primeira coisa, mas é necessário. Primeira coisa é que ele seja crente, servo de Deus, e depois daí ele tenha uma qualificação, apto para ensinar. O apóstolo Paulo continua aí no versículo 3, não dado ao vinho. Lembra quando eu falei ainda há pouco sobre os líderes, que eles eram déspotas, eles eram iconoclastas, eles eram depravados? Eles não atentavam para isso. Aqueles líderes se passavam por mestres, mas eram vencidos por vício. E dentre esses, como nós estamos falando de uma cultura grega, o vinho, a bebida, fazia parte da cultura. Então Paulo vai dizer que não seja dado ao vinho. Meus irmãos, o pastor tem que ser moderado, modesto, então ele não pode ser escravo de qualquer exagero, qualquer vício, seja futebol, política, qualquer tipo de jogos, qualquer outra coisa. O pastor tem que ser moderado, essas coisas não podem. Às vezes o pastor é tão viciado em leitura, em estudo, que ele atrapalha a vida dele em família. O pastor tem que ser moderado, ele tem que saber tratar cada coisa. Então o texto continua dizendo, não violento. Esse violento é briguento. Às vezes você é espancador, vamos já ver isso aí. Ele não pode ser violento. Porém, cordato, inimigo de contendas. Ou seja, cordato aqui é aquela pessoa que propaga o bem. Cordato é aquela pessoa que é pacificador. O pastor, ele não pode ser briguento, andar brigando com as pessoas, ser aquela pessoa intemperante, já viu? Aquela pessoa colérica, calmo, cortês, manso. É bom que o pastor ele tenha equilíbrio nas suas emoções. E a Bíblia vai dizer assim, inimigo de contendas, não avarento. O pastor não pode ser apegado ao dinheiro, o pastor não pode ser apegado ao materialismo, o pastor não pode ser avarento, aquela pessoa tão apegada a dinheiro que às vezes atrapalha. Não, ele tem que ser uma pessoa temperante, né? Versículo 4. E que governe bem a sua própria casa. Veja aí, o que é governar bem a própria casa? Aí Paulo diz, criando os filhos sobre disciplina com todo respeito. Então, governar bem a casa é criar os filhos sobre disciplina bíblica, ensinando os filhos a ser boas pessoas, dedicando a sua esposa, dedicando a sua casa. Por quê? Aí Paulo usa aí um versículo 5, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É uma das qualificações. Se você não tem uma família estruturada, você não pode ser um pastor. Se você não tem uma família sobre disciplina espiritual, você não pode ser um pastor. É isso que Paulo está dizendo aqui. Agora, é claro, seu filho já é maior de idade, agora você não tem responsabilidade sobre ele, mas enquanto seus filhos estiverem sobre a sua tutela, cuide dos seus filhos, instrua os seus filhos. Interessante a palavra que Paulo usa aqui, né? Com todo respeito. Com todo respeito, irmão, se refere aqui a uma devoção, a uma atenção. Quando você se aplica em fazer isto, ou seja, é próprio do pastor que ele seja uma pessoa aplicada
no cuidado e no zelo da sua família. Continuando aí no versículo 6. Não seja neófito, novo, inexperiente, para não suceder que se ensoberbeça, porque você imagina, uma pessoa nova, que não tem experiência, que não tem formação, ele vai se assim, agora eu sou pastor, eu estou nesse episcopado, nessa excelência de nobreza do ministério, isso vai se ensoberbecer e a soberba precede a queda. Quantos pastores, bons oradores, têm uma boa formação acadêmica, são soberbos, acham muito melhor do que os outros, humilham aqueles outros irmãos, e aí o inimigo, dá a rasteira. E é isso que Paulo diz, olha aí no versículo, e não incorra na condenação do diabo, ou seja, caia, desqualifique-se para o ministério. Para concluir o versículo 7, olha o que Paulo está dizendo aqui. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Ou seja, todas as recomendações que Paulo vai falar aqui, que ele seja esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contenda, não avarento, que governe bem a sua própria casa, crie seus filhos sob disciplina e respeito, não seja neófito, não venha se ensoberbecer para não cair no laço do diabo. Tudo isto que Paulo está falando aqui é para que esse homem, no versículo 7 que ele conclui, para que esse homem, ele não venha, meu irmão, dar mau testemunho. Veja o que Paulo diz. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. É importante que o pastor seja moderado, tenha uma boa reputação, seja um homem de respeito, as pessoas o respeitem também. Por quê? Porque a palavra é fiel. A palavra exige que aqueles que pregam ela, a palavra, tenham uma boa reputação na sociedade. E aí, para concluir, no versículo 7, a parte B, o texto diz, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo, no descaso, fique desqualificado, sendo falado por todo mundo, e dessa maneira, caia no laço do diabo, o diabo destrua. Então, o pastor tem que ser moderado, o pastor tem que ser equilibrado. Que Deus abençoe, e lembrando, Paulo está orientando o jovem pastor Timóteo a preparar uma boa liderança para combater as heresias dos falsos mestres. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima reflexão. Amém.